Como dizia o Oscar Wilde sobre o tema dessa noite, alguns levam a felicidade onde quer que vão, outros geram felicidade quando se vão. Por isso, eu vou e convido aqui ao palco o Mário Sérgio Cortella, Luiz Felipe Pondé e Leandro Carnal. Antes da fala. Antes da fala. Bem. Ok, muito obrigado, gente. Prazer voltar a esse espaço onde eu já estive. Um prazer para uma plateia que fez visíveis sacrifícios hoje. Tem gente esperando aqui no Frei Caneca desde que ele era sacristão, desde o início da ideia. E coube a mim, por uma eleição unânime, livre e democrática, dirigir os trabalhos. À direita de vocês, à minha esquerda, o professor Cortella, que todos conhecem, e o professor Pondé. Não deixa sua esposa ouvir. E o nosso modelo, por enquanto, será, eu vou fazer uma brevíssima introdução. O professor Cortella falará durante 15 exatos minutos sobre filosofia, felicidade, a sua concepção de felicidade. O professor Luiz Felipe Pondé falará logo em seguida o mesmo tema. Depois cada um de nós falará 10 minutos comentando a fala dos outros. Passada esta fase, nós passaremos a fazer perguntas uns aos outros. Então, esse é o modelo que nós temos hoje. E é um prazer estar aqui nos 15 anos da Planeta, que nos publica, que lança muitos livros, com muita competência, com muito profissionalismo, e resolveu comemorar seus 15 anos com um evento que é aquilo que a Planeta faz, que é divulgar cultura, divulgar conhecimento a todos nós. Então, hoje nós vamos falar de felicidade e, aparentemente, isso está repleto nesse espaço. Posto que vocês bateram palmas de pé antes do evento, então agora vocês precisam achar uma manifestação para o final que exceda essa manifestação. Cuidado com as ideias, Carnal. Just in case. Just in case. Isso é muito bom, isso é muito animador, isso abastece muito o nosso coração, abastece muito a vontade de continuar trabalhando, produzindo. Esse é o Brasil real, o Brasil que eu gosto, esse é o Brasil que vai, que assiste, que debate, e esse é o Brasil que me torna feliz. E essa felicidade, nós começamos com o professor Cortella, explicando durante os próximos 15 minutos seu conceito filosófico e pessoal de felicidade. Por favor, professor. Muito bem. 21 de maio de 1688, nasceu Alexander Pope, um dos maiores poetas de língua inglesa da história, um homem que é conhecido especialmente não só pela sua produção literária, mas porque fez a tradução mais conhecida em inglês da Ilíada e da Odisseia. Esse homem que aniversaria em 21 de maio é um homem que há 330 anos, ao aparecer, permitiu que nós fôssemos capazes de um nível mais denso de felicidade, não porque produziu poemas estupendos apenas, mas porque trouxe para aquilo que é o mundo mais moderno o que um dia sonharam os gregos antigos na sua história, na sua tradição. Mas do Pope eu gosto demais de uma frase, ele era extremamente satírico, que tem muito a ver com essa reflexão que nós aqui vamos fazer e também com aquilo que gostamos de escrever, né, no nosso dia a dia, seja nos livros que cada um de nós publica individualmente, seja em livros que já fizemos juntos e, portanto, há algo a ser meditado, especialmente quando se fala, né, sobre felicidade. Disse o Pope um dia que algumas pessoas nunca saberão tudo porque entendem tudo muito depressa.
Algumas pessoas nunca saberão tudo porque entendem tudo muito depressa. Isso me lembra aquilo que um dia Guimarães Rosa produziu ao dizer: não convém fazer escândalo de começo, só aos poucos que o escuro é claro. Que é um sinal de inteligência imensa de alguém que conseguiu observar a vida e olhar um pouco o que significa existir. Não convém fazer escândalo de começo, só aos poucos que o escuro é claro. E o tema da felicidade, ele não pode ser banalizado, olhado de uma maneira menos densa, porque ele, em última instância, é aquilo que, de maneira geral, quase sempre nós dizemos que queremos ser, queremos ter, queremos encontrar. Portanto, a felicidade como nosso horizonte. Claro, o mesmo Guimarães é lembrado sempre quando afirmava que viver é muito perigoso. Claro, a vida nos cansa, nos alegra, nos anima, nos enfastia, nos perturba, nos machuca, nos produz agonia. Eu nasci em Londrina, no norte do Paraná, e há um grande escritor de Londrina também, chamado Domingos Pellegrini. Domingos Pellegrini resolveu um dia fazer algo que eu acho especial. Eu gosto muito de haikais. Acho o haikai uma coisa de uma inteligência imensa. Para mim, o melhor brasileiro, depois de Milor Fernandes para a produção de haikai, era o paranaense, como eu, só que de Curitiba, Paulo Leminski. Aliás, Leminski tem algumas ideias sobre vida que valem sempre. Ele dizia, por exemplo, para que cara feia, na vida ninguém paga meia. Para que cara feia, na vida ninguém paga meia. Ou disse um dia Leminski: tudo que li me irrita quando ouço Rita Lee. Tudo que li me irrita quando ouço Rita Lee. E é interessante porque um dia Domingos Pellegrini decidiu fazer haikai para gente como eu, que é caipira. E ele até tem um livrinho chamado, Pondé Carnal, chamado Haikaipiras, que é só de haikais que quem é do interior entende bem e quem não é entende do mesmo jeito. E dos haikais que ele ali produz, o que eu mais aprecio é um que um dia eu pude colocar nas redes sociais para a gente refletir, em que representa, no meu entender, o que é a vida e o que é a procura de circunstâncias de felicidade. Escreveu Domingos Pellegrini: nunca acaba. Quanto mais eu cato, mais cai goiaba. Nunca acaba. Quanto mais eu cato, mais cai goiaba. Isto é, uma vida que parece não ter cessação, uma vida que não dá trégua. E é claro, eu aprecio imensamente histórias em quadrinhos. E há uma antiga do Frank e Ernest, que durante anos foi publicado e ainda é em vários jornais, e tem um quadrinho que eu acho magnífico, que é só uma cena. Um psicanalista atrás de uma mesa daquelas de psicanalistas, talvez um psiquiatra mais até do que um psicanalista, e no fundo vários diplomas, uma imagem do Freud, na frente o paciente, que é o Frank, dizendo a ele: sabe o que é, doutor? Eu não quero fugir da vida, eu só quero que ela me deixe em paz um pouquinho. Essa ideia de paz, isto é, de situações em que você percebe que a vida, ela pode exuberar, ela pode fazer sentido, ela pode ser fruída sem ser, de fato, um encargo. É algo que no nosso horizonte a gente lida, talvez, com a ideia de felicidade. E uma das coisas mais tristes é que muita gente esquece, no meu entender, que felicidade não é um lugar onde você chega. Felicidade é um horizonte. E, obviamente, inatingível, como uma circunstância de permanência. Felicidade não é algo que você, ao desejar, ao nela chegar, senta, repousa, relaxa e pode fruí-la. Há pessoas que dizem: um dia eu vou ser feliz. E eu digo: nunca o será. Afinal de contas, a felicidade não é um ponto futuro. A felicidade, ela é um desejo permanente, mas ela é uma circunstância provisória. Nenhum e nenhuma de nós é feliz o tempo todo.
Aliás, uma pessoa que for feliz o tempo todo, feliz não é, ela é tonta. Afinal, a vida tem perturbações, ela tem percalços, ela tem dores, ela tem dificuldade. E alguém que se coloque como feliz de modo contínuo não entendeu a própria existência. Nesse sentido, talvez ela esteja privada, essa pessoa, de sanidade. Afinal, uma pessoa que, ao menos seja minimamente mentalmente sadia, sabe que não pode ser feliz o tempo todo, porque a vida não oferece só essa condição. No entanto, se a felicidade não é algo contínuo, ela, no meu entender, ela é uma vibração intensa da vida. É quando você sente a vida vibrar em você. E essa vibração, que não se confunde com mera euforia. Por exemplo, há substâncias artificiais que produzem em nós euforia. Substâncias que podem ser ingeridas, como álcool ou como outras formas de fármacos, que você chega num estado eufórico. Mas a euforia não coincide com a felicidade. A felicidade, ela é, no meu entender, um momento de vibração intensa da vida, no qual você se coloca, inclusive com a compreensão de que naquele momento você podia morrer. Isto é, que já tinha valido. Interessante que quando se fala de alguma coisa, a gente diz, valeu a pena. Quando hoje nós terminarmos aqui, algumas pessoas talvez tenham essa reflexão. Eu fiquei algumas horas parado, fiquei aguardando para conseguir, né, uma entrada, mas valeu a pena. É interessante porque como a vida nos coloca uma série imensa de penas, mas ela não faz só isso, há situações em que você, com todas as penalizações que a vida nos apresenta, você percebe que há momentos nessa vida em que a vida vale tanto que você poderia deixar de existir naquele momento. Para mim, essa é a medida do que eu considero a vibração intensa. O momento em que a vida é tão exuberante que eu poderia morrer por não tê-la desperdiçado, apenas por ter vivido aquela circunstância. Coisa curiosa, a felicidade, ela é um episódio eventual. No meu entender, a felicidade é uma ocorrência, ela não é um estado contínuo. Aliás, nós só podemos ser felizes porque não o somos de modo contínuo. Uma parte das coisas por nós apreciada só o é porque ela se ausenta. Por exemplo, é bom demais que você possa beber água quando você está com sede. A água fica muito mais apreciável quando você está com sede. No entanto, tomar 8 copos de água para fazer um ultrassom de vias urinárias não tem o mesmo sentido. Eu gosto, vez ou outra, de tomar uma cerveja, ou uma taça de vinho, ou uma dose de uísque. E eu gosto de fazê-lo porque eu não o faço sempre. Uma pessoa que tem dependência em relação ao álcool, ela não aproveita o álcool, ela tem uma necessidade. Alguém que é, por exemplo, dependente de algo, não tem fruição naquilo. Nesse sentido, a capacidade de aproveitar os momentos em que a vida, com intensidade em mim, vibra, a ponto de eu poder dizer, já estava bom assim, daria para parar por aqui, está ligada à própria ausência dessa situação no mais do tempo. É muito bom ter apetite, é muito bom ter vontade de encontrar alguém, é muito bom ter saudade, porque isso permite que você, ao vivenciar a ausência, possa fruir o encontro. Nesse sentido, eu quero lembrar algo que a gente não pode, no meu entender, deixar de lado. A felicidade vai sim aos trancos e barrancos, ela, sem dúvida, não é um estado, como eu dizia, contínuo, ela não vem sempre, mas vem de vez em quando. E quando ela vier, afague, cuide, acaricie, porque ela se vai. Mas ela volta. Mas ela se vai de novo. Há pessoas que prestam tanta atenção na partida e na despedida dos momentos felizes, que quando ela está, não são capazes de afagá-los, de cuidá-los desses momentos. Nessa hora, lembro, a felicidade é uma ocorrência.
essa ocorrência ela é eventual. Há momentos de felicidade que a gente só pode, como eu dizia, fruir com intensidade, que a gente sabe que ele é transitório. E ainda bem que transitório é, porque se não fosse, eu não conseguiria aproveitá-lo como aproveito. Por exemplo, uma circunstância como essa, em que nós, que já conversamos outras vezes, em outras situações, e somos amigos, é muito bom estar aqui. É ótimo estar com um Pondé e Karnal. É bom demais participar desta reflexão. E é muito bom porque a gente não faz isso sempre. É muito bom porque nós não estamos juntos todo dia, o tempo todo. E nem temos de ficar conversando de modo contínuo, mesmo que eu aprecie conversar com ambos. Mas tê-los à minha volta, de modo presente e contínuo, seria algo infeliz. No entanto, isso não é ofensivo, ou eu não quero que seja. Agora já era, já foi. É uma maneira de caricaturizar, mais do que caricaturar, caricaturizar aquilo que é a nossa circunstância e que o episódio do momento da vida que vibra é o episódio que você precisa dele cuidar. Insisto, ele não vem sempre e não fica de modo contínuo, mas vem vez ou outra. Quando vem? Em algumas situações. E eu quero usar os meus 4 minutos finais, nesses 15, para pensar algo. Por exemplo, uma das minhas netas mora em Florianópolis. Ela se chama Ana Luísa, ela tem 5 anos e ela gosta muito de vestidos. Florianópolis é uma cidade em que você usa roupa mais leve e ela, um dia, e eu gosto de lembrar isso, ela gosta muito de vestidos que sejam de alcinha e sejam floridos. E um dia, eu que moro em São Paulo, passava, né, por um shopping e vi um vestido que era belíssimo do jeito que ela gosta. Mais do que apenas gostar, havia um custo bom para ele. Há uma diferença, atenção, entre uma coisa que é cara e uma coisa que tem preço alto. Caro é aquilo que não vale. Há coisas na nossa vida que o custo é alto, mas não é caro. Há várias coisas que você e eu gostamos de ter, que o preço é mais alto, mas ele não é caro. Caro é aquilo cujo preço é muito superior ao valor daquilo. E nesse sentido você diz, isso é muito caro. Isto é, não vale isso. Claro, algumas pessoas poderiam dizer isso em relação à própria vida, mas voltando a esse polo, o vestido tinha um custo bom demais. Eu comprei, fui a Florianópolis, eu tinha uma atividade lá, e fui visitar, né, ali a Ana Luísa, que estava na escola. E aí a Ana Carolina, minha filha, mãe da Ana Luísa, ela foi buscá-la na escola. No caminho ela contou para a Ana Luísa que eu tinha trazido um presente. E não disse o que era. Quando a Ana Luísa chegou, que ela entrou na casa, que ela me viu, ela veio correndo na minha direção e foi subindo em mim. Ela foi me escalando. Não sei se já teve a sensação de ser escalado por uma criança. Isso é algo inesquecível. E aí, é claro que ela estava naquela euforia, naquele momento, também por causa do presente, não só por isso, mas também por isso. E aí eu abri a caixa, quando ela viu o vestido, que era azul, com umas flores brancas, ela começou a gritar, começou a correr pela casa, para lá e para cá, começou a tirar a roupa da escola, tirou o tênis, a meia, tirou a blusa, a calça, a calcinha, e ficou pelada pela casa, correndo. E uma hora ela foi, pôs o vestido, parou na minha frente, com aquele vestido e fez assim. Naquela hora eu podia morrer. Eu não queria, mas eu podia. Por que que eu gosto disso? Porque não é sempre, mas é. E quando é? No abraço, na conversa, no resultado, no livro, num teatro lotado. Eu sei que não será sempre assim. Eu sei que não é sempre assim. Mas quando é, que seja de maneira densa, profunda, do qual consiga ter saudade. E por isso, aí eu fecho
A felicidade é um desejo permanente, mas é uma ocorrência eventual. Por isso, nesse momento, estando aqui com os dois, eu estou feliz. Mas, para durar, para durar bastante, que isso aconteça, é preciso que eu não esteja com vocês sempre. Ele repetiu a ideia, Karnal. Muito obrigado, professor Cortella. Então, os próximos 15 minutos pertencem ao professor Luiz Felipe Pondé. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra, sabendo a dificuldade que foi chegar aqui. É um prazer estar com os colegas. Eu agradeço à Editora Planeta. De fato, faço minhas as palavras que o Karnal tinha dito, e é sempre bom ter a chance de a gente poder trocar ideias, e, sem dúvida nenhuma, isso é algo que nos faz acreditar que, apesar de muito do que se fala, o Brasil está num momento muito bom. E eu dizendo que o Brasil está num momento muito bom deve significar muita coisa, né, Karnal? Já que ele acha que eu sou um Schopenhauer encarnado nos trópicos. O que não é exatamente verdade, mas assim... olha, eu diria que felicidade nunca foi um tema que me ocupou muito, né? Quando o tema foi proposto, e eu pensei, não é um tema assim, que eu pense filosoficamente, não é uma coisa que me ocupa muito, e na vida do dia a dia. Então eu me pus a pensar sobre o assunto, porque a gente ia conversar sobre isso, e eu vou seguir um pouco a rota, um pouco digamos assim, a inspiração que o próprio Karnal fez quando ele disse que a gente ia dizer o que era felicidade para nós, né? Então, claro, munido de um repertório filosófico, literário, tanto que eu conheço e assimilei, mas eu vou estar falando para vocês aqui algumas características ou algumas virtudes que me parecem importantes para a gente chegar a alguma forma de felicidade, que eu não vou ousar definir exatamente o que é, mas espero que fique claro o que eu penso de felicidade. A primeira, eu diria que eu acho que existem algumas qualidades ou algumas características que podem fazer com que a gente tenha, digamos, uma vida feliz, né? E vou encerrar os meus 15 minutos falando um pouco sobre a relação entre felicidade e os mais jovens, pessoas que estão aí pelos 20 anos e tal, a partir de algumas pesquisas que me deixam bastante preocupado, inclusive porque lido com jovens quase todos os dias em sala de aula, 22 anos. A primeira imagem que eu associo à felicidade é uma história que vem do comentário rabínico à criação, né? Que é da tradição rabínica judaica, os chamados midrashim, os comentários, em que se conta que um dia Deus, quando criou o mundo, e aí ele ia criar o homem e a mulher, e como é um Deus judeu, então ele tinha um parlamento com ele, porque vocês sabem que o judeu não consegue pensar nada se não tiver alguém com quem brigar, certo? Então, por isso que se fala 2 judeus, 3 ideias, né? E aí ele chama o seu parlamento e debate. Devo criar o homem e a mulher? Não devo? E aí vem a justiça e diz, vou fazer uma versão curta da história, a justiça vem e diz assim, não crie não. Não crie não, porque o homem e a mulher, eles vão dar muita dor de cabeça. Eles vão romper com você, eles não vão te obedecer, eles vão fazer muito trabalho, criar muito trabalho, não crie. Aí Deus chama uma outra membra do seu parlamento, que é a misericórdia, e pergunta, e aí, misericórdia, eu devo criar o homem e a mulher? E aí a misericórdia diz, deve. É verdade que eles vão criar muito problema para vocês, para você, né? Bem, no começo a Bíblia é quase plural, para você. Mas vai ter alguns momentos em que eles vão deixar você tão feliz com o que você fez, tendo criado eles, que vale a pena. Aí Deus pega a misericórdia, pega ela nas mãos e diz, eu vou fazer o que você disse, mas pega ela, joga ela no chão, estilhaça ela em milhares de pedaços, joga ela sobre a criação
e diz: eu vou criar o homem e a mulher. Agora eu vou fazer com que eles passem o resto da vida buscando cada fragmento de misericórdia na face da terra. Essa história, que tem algumas versões dela, mas ela me lembra a ideia de felicidade, primeiro pelo que a misericórdia diz, e depois pelo que a misericórdia é. Eu acho que é impossível você ser feliz se você não experimentar a misericórdia. Se você não experimentar a possibilidade de perdoar pessoas, e se você não experimentar a possibilidade de ser perdoado por pessoas. Portanto, não é possível a felicidade se você não tiver consciência de que você tem culpa de muita coisa e de que você faz muita coisa errada. Daí nasce uma das críticas mais comuns que eu faço nos meus textos, na Folha, livros, nos meus livros e no canal do YouTube, em toda parte, que é muito comum, as críticas que eu faço àquilo que eu chamo hoje em dia das pessoas que se acham do bem. Porque eu acho que uma pessoa que se acha do bem e não reconhece em si nada de mal, ela provavelmente deve ser uma pessoa profundamente infeliz, porque ela não precisa de misericórdia, ela não precisa de perdão. Só quando você sabe o quão você é capaz de não ter controle sobre sua vida, de quão você pode meter os pés pelas mãos, do quão você pode fazer coisas que os outros não acham certo, é que você pode, de fato, experimentar a vida na sua matriz mais pura, que é um certo patos. Então, daí está a primeira coisa, né? Eu relaciono a possibilidade de felicidade a uma certa capacidade de reconhecer em si mesmo a impossibilidade da plenitude, a impossibilidade da perfeição, a impossibilidade do bem absoluto e a impossibilidade de se identificar com esse bem. Daí vem muito das críticas que eu faço em muitos lugares, em questões mais pontuais. Porque eu acho que a gente sofre, eu já escrevi isso várias vezes, eu tenho a impressão que a nossa época, uma das coisas que vai marcar a nossa época, é como sendo uma das épocas que mais se mentiu na face da Terra. E as pesquisas que comparam Google com Facebook têm provado isso. O que eu acabei de dizer pode levar vocês a já ter uma outra dica sobre o que eu penso, uma outra forma que eu penso de felicidade, né? De como a gente pode compreender felicidade ou do que pode ser necessário para a gente ter uma experiência de felicidade. Nesse sentido, eu estou colocando a felicidade muito mais no lado da capacidade de se reconhecer dependente, da capacidade de se reconhecer necessitado e insuficiente. Tem uma frase de um romance que eu gosto muito, que muitos de vocês já leram e conhecem, que é um romance do Tolstói, que é a Ana Karenina, que começa com uma famosíssima frase sobre felicidade, que é a seguinte, mais ou menos assim, é a primeira frase que abre o romance, não é tipo no começo, é a primeira frase. Todas as famílias felizes são felizes da mesma forma. As infelizes o são, cada um da sua forma. Essa frase do Tolstói, quem conhece a história, sabe que a história é a história de uma mulher adúltera, que trai o seu marido porque se apaixona perdidamente pelo conde Vronsky e acaba pulando embaixo do trem. Dei spoiler. Mas ler Ana Karenina não é uma coisa que você lê para saber o final. Você lê Ana Karenina para saber quem você é, do que você é capaz, como qualquer clássico. Eu lembro disso porque, assim, nessa aí vai um outro entendimento. Eu vou apresentar para vocês, basicamente, 3 entendimentos. Já apresentei um, que é relacionado ao tema da misericórdia, da insuficiência e do reconhecimento que a gente tem de perceber as nossas falhas. Pessoas perfeitas devem ser profundamente infelizes. Essa segunda, que eu citei a abertura do Ana Karenina, o Tolstói tem uma compreensão de felicidade, o que ele está descrevendo no romance, como alguma coisa que você atinge a partir de uma estrutura social de repressão do desejo. Portanto, para você ser feliz de acordo com a norma da civilização,
você deve ser, no mínimo, monótono. Você deve ser alguém que está inserido dentro de uma regra em que o desejo está completamente contido a partir de certas obrigações. Essas obrigações estão relacionadas à sua família de origem, à família que você vai construir, os filhos, o marido, a mulher, todo mundo que dá à sua volta, os amigos, a sociedade, ou seja, o que você tem que cumprir. O Tolstói tinha uma compreensão extremamente pessimista de natureza humana, que não cabe aqui entrar nela, terrível sobre o desejo, em momentos em que ele quase se aproxima de entendimentos em que a melhor coisa que devia acontecer com o mundo, com a espécie humana, melhor dizendo, era parar de reproduzir. Ele flerta com essa ideia, né? Mas o que eu quero pontuar aqui, essa fala do Tolstói, ainda que ele não esteja próximo na totalidade do seu entendimento, me lembra um outro autor que também é muito importante na minha formação, estou fazendo referências à Bíblia, é importante na minha formação, né? A literatura russa é muito importante na minha formação, e o Freud. Todo mundo conhece a famosa frase do Freud no Mal-Estar na Civilização, que eu acho um texto fundacional para se entender a modernidade, em que ele diz: às vezes a gente tem a impressão que a felicidade humana não faz parte dos planos da criação. Aparentemente, a criação não planejou a felicidade humana. Por quê? Porque a gente está sempre tropeçando no desejo. A gente está sempre perdendo o controle sobre o que a gente quer, e o desejo é sempre algo que pode levar você a momentos de enorme felicidade e a momentos de enorme tristeza, coisas que eu acho que estão lado a lado. E aí, no caminho da minha apresentação, pode ficar um pouco claro o que eu vou dizer no final, como eu entendo da forma mais pessoal a ideia de felicidade. Então, o Tolstói e o Freud aqui estão dialogando no sentido, apesar de que os dois não concordam, Freud nunca achou que a humanidade devia parar de se reproduzir, no sentido de que a normalidade da civilização está baseada na repressão do desejo. Eu não estou entrando em detalhes sofisticados sobre conceitos, fazendo diferença entre desejo, libido, pulsão, seja o que for, no âmbito da teoria freudiana. Mas a norma social, aquilo que faz você mais ou menos feliz, faz você mais ou menos normal, mas faz você sempre tendo um certo mal-estar, é o fato de que para você conseguir conviver em sociedade, você tem que reprimir certos desejos que nascem em você, que brotam em você, porque você é um ser desejante. E aí a noção de civilizado e amadurecido é mais ou menos a ideia de que você é capaz de lidar com os sustos que a vida lhe apresenta, quando de repente você se vê diante de uma situação em que você diz: eu sempre esperei por isso. E saber que você talvez tenha que abrir mão disso. Nesse sentido do Tolstói e do Freud, a felicidade, então, ela é, no sentido sociológico, digamos assim, algo fruto da normatividade, da vida em sociedade, do respeito a regras e de um certo resto de constante insatisfação. Por último, eu diria que eu acho uma outra forma que me ilumina um pouco, pensando a partir dessa questão da felicidade, é que me parece que uma das coisas mais importantes para se ter momentos em que você sinta a vida leve, que você tem a impressão que as coisas que você faz estão boas, quando você encontra sentido na vida. Quando você encontra sentido no que você faz, quando você encontra sentido nas pessoas com quem você está. E eu não acredito que o sentido cai do céu, eu acho que o sentido é arrancado das pedras. Então, isso significa trabalho, esforço, perenidade, resiliência e tudo mais. Dado esses três sentidos, né, essas três formas, felicidade a partir de uma certa apreensão da necessidade de misericórdia e da dificuldade que isso implica, a relação entre felicidade e normatividade social produzindo um resto de mal-estar constante que não teria solução, né? E por último, a ideia de que felicidade está associada a sentido na vida, eu completarei a minha fala dizendo o seguinte: ao ficar vasculhando cá, pensando, afinal de contas, eu que
nunca pensei filosoficamente, de fato, nunca foi um tema que eu tenha me preocupado sistematicamente, eu quero dizer, estou falando do ponto de vista profissional. Ele aparece aqui e ali por conta de que ele está associado a várias outras coisas. E eu lembro, por exemplo, eu, como muita gente sabe, eu era fadado a ser médico, né? Família de médicos, agora filho médico, adorava biologia, era bom aluno, passei em medicina muito fácil, o curso era tranquilo, mas eu sentia uma coisa que era assim, eu não estava afim de hospital, achava o papo dos médicos me dava um sono, coisa e tal. E então, num dado momento, eu chutei o balde, depois de um certo processo, e resolvi ser filósofo, ou seja, eu apostei numa profissão que tinha tudo para dar errado, né? E olha só o que aconteceu, né? Mas, então eu fiquei pensando, e eu cheguei à seguinte conclusão. No fundo, para mim, a noção de felicidade que mais me impacta e que mais faz sentido para mim é uma certa concepção romântica de felicidade. No sentido de que eu suspeito, né, que felicidade para mim tem a ver com a experiência da autenticidade, de você ser capaz de viver aquilo que você sente desejo de viver, que você é capaz de lidar com as tensões que essa busca causa, que esses encontros causam, e que, portanto, não haveria, me parece, para mim, a possibilidade da experiência de felicidade fora da autenticidade. Para mim, pessoalmente, não haveria a possibilidade de experimentar a felicidade fora da autenticidade. Quando eu olho o meu percurso até aqui, o meu percurso parece me reforçar essa ideia. Portanto, nesse sentido, a felicidade, para mim, está intimamente associada a você poder viver paixões e, logo, portanto, ela está ligada à coragem. Talvez duas coisas que se excluam de forma fundamentais sejam covardia e felicidade. Eu diria, por fim, que eu acredito que uma das virtudes mais necessárias para a felicidade é a coragem. Obrigado. Bom marketing. Muito obrigado. Responder é uma alegria estar entre duas pessoas inteligentes, ouvindo. Amo dar aula, faço isso há 36 anos, mas a minha vocação de fato é de aluno. Eu adorei ficar sentado aprendendo, até porque é mais fácil do que dar aula. É mais prazeroso para mim, inclusive. Quando eu era muito jovem, eu era muito religioso, venho de uma família religiosa. Eu era muito jovem e supunha naquela época que a felicidade estava na imitação de determinado modelo, que era a biografia de Jesus. Estava sintetizada nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Sermão da Montanha, especialmente na ideia de desapego, na ideia de olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, não tecem nem fiam, não, entretanto nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Nesta fase que eu não precisava produzir bens e era sustentado pelos pais, eu era muito desapegado dos bens. É muito fácil eu ser hippie com mesada. Eu sempre entendi que essa generosidade, ela nascia de uma família de classe média, interiorana, estável, e que isso dava felicidade num mundo no qual as coisas não tinham grandes contradições. Escola muito fechada, muito católica, a mesma família, de casa para a escola, sempre todos estudaram lá, os professores, meu pai deu aula de latim na mesma escola, e tudo isso era tranquilo. A fé era uma experiência estética, descrevi isso há pouco, no final da tarde, quando eu tocava na capela e a luz do vitral azul entrava, eu tocava uma música de uma oração atribuída a São Bernardo, e aquilo era Deus, o belo, o bom, o ético. A felicidade, voltava super feliz para casa. Nem um minuto me passava pela cabeça que uma parte da minha pátria estava nos porões sendo torturada. Não me passava isso pela cabeça aos 8, 9 ou 10 anos. E tudo era feliz e muito bom. E essa religiosidade me levou longe, a estudar muito, inclusive, a ser jesuíta. Por vários motivos,
esse modelo de felicidade na imitação de Cristo, esse modelo de felicidade na entrega a um modelo religioso, esse modelo foi entrando em certo paradoxo, não muito claro, em nenhum momento muito objetivo. E eu resgatei um outro modelo que me acompanhava desde a infância, talvez por projeção com a função do meu pai, advogado e professor, que era estudar muito. Encontrar a felicidade nos livros e a resposta nos grandes autores. Estudar grandes filósofos, estudar as meditações de Marco Aurélio, estudar a Carta sobre a Felicidade, de Epicuro, Carta a Meneceu, estudar as grandes obras como as Confissões de Agostinho, estudar as reflexões éticas de Spinoza. Cada vez que eu descobria mais, eu ficava mais feliz. Li O Príncipe de Maquiavel, obra póstuma de Maquiavel, com muita alegria, descobri muitas coisas. E aí li logo em seguida que toda a teoria estética de Maquiavel não estava no Príncipe, estava na Mandrágora, sua maior peça. Então me dediquei a ler a Mandrágora, peça de teatro extraordinária, muito bem feita, e ao final o comentarista dizia, mas a sua concepção de história está nos comentários das décadas de Tito Livio. Então fui ler essa obra, e lá se disse que, na verdade, a história de Florença de Maquiavel, em 2 grossos volumes, era o que abriria a porta dessa felicidade. E entrei num ciclo ansioso de ler sem parar, ler os livros do meu pai, ler livros fora, até que a primeira vez que visitei a biblioteca de Washington e perguntei por curiosidade na maior biblioteca do planeta, a bibliotecária, o que havia sobre Brasil na biblioteca, e ela me mostrou uma ala de várias centenas de metros de prateleiras, dizendo que ali estava o Brasil República. E se eu acompanhasse, eu teria outra parte sobre Império e Colônia. Entendi que se eu dedicasse 16 horas por dia, durante todo o resto da minha vida, eu não leria Brasil República. Eu entendi uma coisa libertadora, que eu estava perseguindo talvez aquilo que no romance A Náusea de 1938, Sartre coloca em um intelectual equivocado, que acha que ler a biblioteca em ordem alfabética seria a chave do seu conhecimento e da sua libertação. Abri mão do número, apesar de amar ler e ler muito, como eu já tinha aberto mão um dia da fé. Mas entre os livros que eu descobri, estava uma encadernação muito bonita do meu pai sobre o Fausto de Goethe, no qual o Dr. Fausto é um filósofo entediado, um pleonasmo. Ele é um doutor da universidade, entediado, não sabe o que fazer, e ele pensa em se matar no fim da tarde, uma ideia comum, boa, prática. Prestes a tirar sua vida, ouve o sino com o Ângelus, ouve o sino das 6 da tarde, e ele se arrepende um pouco do seu gesto, e logo em seguida lhe aparece o espírito tentador na figura de Mefisto. Mefistófeles, Mefisto, promete a ele que vai dar tudo o que ele quiser para sair dessa melancolia causada pela proximidade do planeta Saturno, segundo a crença da época, causada por uma bilis negra que deprimia. Essa melancolia seria curada se ele tivesse tudo para ser feliz. E a condição de ele entregar a alma é dizer a um momento, para, és belo. Para, momento. A partir de agora, está lindo. Talvez seja como o momento que o Cortella descreveu com a neta. Se Cortella dissesse, para, é belo, Mefisto desceria em Florianópolis e levaria sua alma imediatamente. Feita a condição, assinado o contrato, como de árbitro com sangue, começou a pedir as coisas usuais. O que vocês pediriam? O que eu pediria? Dinheiro infinito. O amor da única mulher que ele amou e não correspondeu, Margarida. Depois todo o poder do mundo, depois a liderança de todos os exércitos, e tudo que ele ia obtendo, o amor de Margarida, o dinheiro, os êxitos, tudo parecia incompleto. Nada parecia trazer a plena satisfação. Então, andando pela praia e vendo um terreno inculto, decidiu aplicar-se a tornar aquele terreno agriculturável. Contratou pessoas e, ao longo dos próximos anos, passou a tornar agriculturável uma terra estéril à beira-mar. E num certo final de tarde, olhando seus camponeses felizes cantando, olhando o trigo no horizonte, olhando o pôr do sol, ele entendeu, claro que o autor era um alemão, que o trabalho era felicidade. Óbvio, o autor era alemão, jamais seria um velho calção de banho um dia para vadiar, não seria em Itapuã, mas no empreendimento em Itapuã, né? Ele era um alemão. E dizendo isso, Fausto deixa escapar a frase fatídica, para, és belo. E aí, Mefisto vem. Né? Está cumprido o contrato.
conseguir indicar o caminho pleno da felicidade, que é o trabalho árduo e constante. Mefisto vai levar, Fausto cumpre o contrato, se entrega, mas eis que Deus manda seus anjos e dizem: um homem que trabalhou a vida inteira não pode ser condenado. E aí Fausto é levado para o paraíso. Este é um final infeliz, porque Deus quebra a regra do jogo, viola o contrato, vai no tapetão e tira Fausto dessa ideia. Essa parte final me desagradou por já não ser mais religioso. Mas, mais uma vez, a ideia faustiana, a ideia de que a felicidade está na transformação do mundo, que a gente chama de mundo fáustico, a ideia de que eu posso transformar o mundo, hoje traduzida como empreendedorismo. Ou seja, você tem que encarnar dentro de si a capacidade da transformação do mundo, ironizada em uma série brilhante que eu vi há pouco, 3%. Se você for empenhado no processo seletivo, você chegará ao paraíso, tudo depende de você, você é o pai da sua qualidade, do seu esforço. Essa internalização da culpa que a igreja tentou por séculos, o capitalismo, enfim, conseguiu. A culpa está em você. Não é do demônio, nem do pecado original, é da falta de esforço. É da falta de esforço. Esse é brilhante como sistema, significa, segundo Foucault, uma espécie de panóptico, de um ponto em que eu posso vigiar tudo, principalmente a mim mesmo. E, naturalmente, ao longo da longa vida profissional que eu tive, dando aula, tendo muito prazer naquilo que eu fazia, publicando meu primeiro livro em 1992, vindo a São Paulo, adquirindo o título na pós, começando dando aulas em lugares menos brilhantes, depois dando aula na PUC, depois dando aula em lugares mais destacados, e por fim entrando na Unicamp. Várias vezes eu pensei, esse é o momento. Cheguei na Unicamp, Universidade Média 7 em História, apogeu para a carreira de um historiador, é o momento de parar. É o momento que eu já cheguei na reta, que naturalmente tem ainda quilômetros pela frente, mas é um momento de felicidade. Publiquei mais livros, comecei a ficar lentamente conhecido, e esse processo de exposição pública só aumentou. Mas, naturalmente, como lembraram os dois que me antecederam, a vida é uma conspiração contra essas coisas. Lentamente também fui percebendo que nem tudo que eu conquistava e nem tudo que eu atingia era plenamente feliz. E ficava refletindo, especialmente na obra que eu tive durante tanto tempo de ler, traduzir e interpretar o Hamlet, que eu não tinha a experiência do Hamlet. Em 2010 eu adquiri a experiência do Hamlet ficando órfão. Pela primeira vez eu entendi o Hamlet. O que é a perda do pai, que significa a perda, em primeiro lugar, de uma referência da geração anterior, e significa que você envelhece brutalmente. A perda dos pais nos envelhece mais do que qualquer outra coisa. Entendi, acima de tudo, ao perder meu pai, e sempre comparando com Hamlet, entendi, acima de tudo, que a perda do meu pai lançava, ao contrário do que eu pensava, uma dor imensa, mas uma luz regressa sobre os anos que eu estive com ele. A perda de alguém que você ama, que é a dor, no vetor contrário ao amor, ou seja, quanto mais amor, mais existe essa dor. Esse luto iluminou a minha felicidade com o meu pai. Esse luto iluminou as dezenas, centenas de horas com ele me ensinando francês, latim, inglês. Esse luto iluminou esses momentos, esse luto iluminou muitos momentos, e eu passei a entender que um dos sentidos da morte era exatamente iluminar a vida. Porque agora que eu sabia que as pessoas não eram imortais, e só descobrimos isso perdendo pai e mãe, agora que eu sabia que as pessoas não eram imortais, tratava-se de aproveitar as pessoas que eu ainda tivesse junto a mim. A perda da minha mãe ano passado reforçou esse processo, e cada vez mais eu senti que todas as vezes que eu perdi algo, que eu perdi a saúde, que segundo Schopenhauer é só na dor que eu crio consciência. Se eu perdi a saúde, se eu perdi alguma coisa que eu gostava, se eu perdi o amor, se eu perdi qualquer coisa, eu de fato só consigo ser feliz no momento que eu tenho consciência dessa perda. A dor foi ressignificada, ela existe uma dor aguda dentro de mim, pelo caráter recente dos acontecimentos, mas eu entendi claramente que agora eu me senti amado, valorizado, inteiramente iluminado pelo amor da minha mãe, exatamente porque ela não está mais aqui. E a partir desse momento, minha relação com as poucas pessoas que são muito próximas
eu tenho relações com o mundo, mas poucas pertencem a esse inner circle. As poucas pessoas que eram muito próximas, essas pessoas eram muito importantes. A felicidade não estava, como eu havia refletido, em imitar os macacos bonobo. Das grandes espécies de símios, os bonobos são os mais parecidos conosco. 98,7% do nosso DNA é idêntico aos macacos bonobo. E aí uma coisa muito curiosa. Qual é a atitude desses chimpanzés, os bonobo? Eles transam sem cessar o dia inteiro. Os bonobo fazem sexo macho com fêmea com fêmea, macho com macho e com os filhos. O tempo todo. E assim eles não têm nenhuma tensão ou guerra como tem os gorilas, como tem os orangotangos e os grandes chimpanzés. A propósito, os bonobos são os animais mais parecidos conosco. Freud, citado pelo Pondé, havia dito com clareza: cultura existe em função dos dois textos, de 27 e 30, ou seja, futuro de uma ilusão e o mal-estar na cultura, na civilização, 27 e 30, que a repressão criava a civilização. Mas também entendi que esse projeto dos bonobo não era ideal. Tem algum momento que você teria que parar, tomar água, né, suspirar, que não poderia ser. Tive uma curta fase bonobo na minha vida, passou por vários motivos, um deles é ter sentido o vazio disso, e que, na verdade, a felicidade não estava nem de ter tido uma fé muito intensa, não estava em buscar o conhecimento acima de tudo e com uma sede quase obsessiva por conhecimento, não estava na sexualidade, não estava nas conquistas materiais. E é claro, todas as conquistas materiais são boas, especialmente quando houve, como lembrou o professor Cortella, quando houve falta. Dividindo uma escrivaninha com 13 irmãos no Rio Grande do Sul, o meu sonho de uma escrivaninha única era forte, era um desejo, e crescia comigo intensamente. Chegando a São Paulo, morando em uma pensão, a mesa que me deram mal cabia a máquina de escrever. Jovens, anotem a palavra, depois o tio explica melhor. E eu sonhava com uma escrivaninha. Ao me mudar para o ponto que eu estou hoje, do qual me mudarei em breve, comprei uma escrivaninha gigantesca, sob medida na parede, com espaço para 2 computadores, muitos livros, muitas gavetas. E toda vez que eu sento nela, eu sou invadido por uma felicidade profunda, porque eu lembro dos muitos momentos que eu quis uma escrivaninha só minha e não tinha. Então, dessa falta gerou uma felicidade que eu sinto dos meus alunos milionários, às vezes, que não têm, porque nunca sentiram falta nem da escrivaninha, né? Nunca viajaram de classe econômica. A minha alegria na classe executiva é por ter feito 8 viagens à China de classe econômica. Então, a classe executiva ganha um privilégio enorme. E para encerrar, considerando o meu minuto final, eu fui percebendo que não está nas metas, ou no recorte, ou usando uma palavra um pouco mais elaborada, na epistemologia com que eu atingiria esse conhecimento da felicidade, mas estava na maneira intensa que eu me entregasse a esse momento. Não é preciso ser bonobo, mas não é preciso ser Madre Teresa de Calcutá. Não é necessário transar 10 vezes ao dia, mas também não é a felicidade atingida pela castidade permanente. Não é necessário ler sem parar. É necessário tornar aquela leitura feliz, transformadora, em algo que vem a mim e volta na maneira de um aprendizado, de um questionamento e assim por diante. Não é necessário ter muitos amigos, mas a partir da experiência da morte, valorizar aqueles poucos amigos como momentos únicos e felizes. E, acima de tudo, entender algo ambíguo com que eu vou encerrar, que nesse momento, estando em um teatro, com tanta gente querendo ver e ouvir, com tanto carinho, com tantos sinais corporais desse afeto, de palmas, de fotos que não pararam um minuto desde que a gente entrou, de filmagens, de gente mandando pelo cyberespaço, estou aqui com eles, kkkk, né? Nesse momento, em que o carinho de vocês é visível, palpável, quase tangível no ar, eu sou muito feliz, não porque apenas vocês gostem dessas pessoas, dos nossos textos, mas eu sou feliz porque, apesar do carinho e da extrema honra que é ser amado pelo público, eu entender hoje que eu seria o mesmo Leandro se ninguém estivesse nesse teatro. Eu seria a mesma pessoa. E isso, gente, levei 55 anos para
deduzir. Então, eu espero nos próximos anos continuar descobrindo isso, que as pessoas que me amam são ótimas, as pessoas que me odeiam também são ótimas, porque ambas estão falando do seu sentimento e não do meu. As pessoas que estão aqui apoiando são maravilhosas, as que postam na internet odeio lendo também estão no mesmo jogo afetivo delas, falando sobre elas, e que eu tenho que atingir não a indiferença estoica, não a indiferença de uma ataraxia, conceito filosófico, mas a tranquilidade de não deixar que a minha felicidade dependa da opinião alheia, mas apenas do meu exame diário de consciência, que eu herdei da Companhia de Jesus e nunca abandonei, e de olhar no espelho e dizer, está aí, está dando, está envelhecendo, mas vai, ainda aproveita esse momento final, tenta alguma dignidade, tenta controlar a alimentação, mas daqui para a cova é reto, não importa, gente, o que eu vou fazer, importa como eu me comparo para poder aproveitar esse momento mágico que vocês estão valorizando. 3 professores, isso é muito bonito no Brasil, nesse momento mágico, mas entender que esse momento é muito especial, mas que a felicidade não pode depender do número de estrelas que um crítico dá ao seu livro, ou do número de obras vendidas. Ela tem que ser muito mais do que isso, senão, como diz Marco Aurélio, a felicidade é do outro e não minha. Muito obrigado. Obrigado. Nós temos a etapa seguinte, vamos inverter a ordem como combinado. Primeiro, o professor Luiz Felipe Pondé vai comentar os nossos comentários pelos próximos 10 minutos. Por favor. Bom, eu vou pontuar algumas coisas nas falas dos colegas aqui que acho que valeria a pena, possivelmente, o debate posterior, né? Uma coisa que o Cortella falou, essa relação entre a felicidade e quase que uma consciência do que pode acontecer, da morte, do fim, a sua cena com a sua neta, lembrou uma fala de um filósofo nos anos 90, quando eu começava, então, a minha carreira em escrever para jornal, na época para o Estadão, Caderno de Cultura, 94, mais ou menos. Então, eu estava na França e eu fazia uma série de entrevistas, e foi a primeira vez, depois eu via encontrá-lo umas 3 vezes para entrevistá-lo, depois já para a Folha, o alemão Peter Sloterdijk. E ele me recebeu na sua casa e partilhamos um gosto comum, que é fumar charutos, né? E a então esposa dele cozinhou o almoço para nós, e ele tinha uma filha pequena chamada Mona, que hoje é uma mulher, que está lá pelos 23 anos de idade, mais ou menos, e que ela ficava andando embaixo da mesa e passava por baixo da nossa perna, a gente levando uns papos super cabeça, e ela, fazendo isso, num dado momento ela para, olha para mim e abre um sorriso enorme. E aí o Sloterdijk fala para mim assim, veja só, Pondé, se a gente pudesse fotografar o rosto dela nesse momento e depois mostrar para ela, porque ela nunca mais vai ser tão feliz na vida. Porque depois que ela crescer, depois que ela conhecer toda uma gama de pressões que a gente sofre, e eu acho que essas pressões são, inclusive, muitas vezes a gente cede a elas para sobreviver, né? E a gente acaba acreditando em determinadas coisas para sobreviver. Essa fala do Sloterdijk, que eu nunca esqueci, a tua fala sobre a tua neta me lembrou isso, que é essa questão de uma criança, na época ela estava lá pelos seus 2, 3 anos de idade, que aquela felicidade toda estava sentada numa experiência de espontaneidade com a vida que depois você perde. E aí começa de fato o desafio, né? E que nós adultos em alguns momentos temos esse tipo de felicidade, né? Eu entendo, reconheço o que você fala. Então, há algo na felicidade, sem dúvida nenhuma, que está associada a esses momentos que são quase momentos epifânicos, né? Com relação ao que o Karnal dizia, eu acho que tem uma coisa que me parece também importante. Primeiro, a questão do capitalismo, que você fala da culpa,
né? A gente sabe que, na realidade, apesar de que os judeus são famosos pelo capitalismo, muitos sociólogos acham que o capitalismo é, na verdade, na forma que ele existe, uma invenção protestante, né? E, portanto, a culpa e a ideia de que se você não tem sucesso, você, na verdade, é ruim, ela já vem daí. E com isso eu não quero liberar o capitalismo, porque eu acho que o capitalismo produz uma série de problemas. O capitalismo produz o esmagamento do sujeito, uma neurose de produtividade. O capitalismo obriga você a ser eficaz, né? Na mesma medida que o capitalismo arrancou um tanto de pessoas da pobreza que ninguém nunca viu antes. E a outra coisa que eu acho importante no que você fala sobre o capitalismo ter conseguido causar a culpa total do sujeito, coisa que o cristianismo não conseguiu durante séculos, é porque o capitalismo ele é de tal forma quase incontrolável que você pode, inclusive, fazer toda uma indústria para a destruição do capitalismo e ficar rico dentro dele. Quer dizer, o capitalismo ele reconhece e ele agrega valor, mesmo quando você o critica, fala mal, quer destruí-lo, considera ele algo que de alguma forma faz mal para as pessoas e de alguma forma faz mesmo. O que eu acho, do ponto de vista da felicidade, ou do ponto de vista desse sentimento terrível que a gente tem hoje, muitas vezes, de que você foi incapaz de vencer nessa história do empreendedorismo do qual você fala, né, que é o nome chique para você pensar em si mesmo como uma empresa. Eu, na verdade, acho isso tudo muito brega no capitalismo, né? Eu acho isso muito brega. Você pensar em você como empresa, pensar em crise como oportunidade, dizer que não tem amigos, mas sim networking, dizer que você está o tempo inteiro querendo produzir. Só que uma das coisas mais ambivalentes que me chama a atenção é porque justamente essa qualidade do capitalismo é que produz um discurso muito recente, de certa forma, que é um pouco relacionado ao discurso que eu falava antes, que é essa coisa de todo mundo querer ser do bem, todo mundo querer agradar, todo mundo querer propor uma solução para as coisas, estar sempre do lado daquilo que é certo. E aí, para mim, isso é uma coisa que para mim causa um espanto, como eu dizia na minha fala no começo, e aí eu vou voltar à frase do Tolstói, a segunda parte dela que eu não comentei, né? Que a segunda parte é cada família triste, é triste da sua forma. O Tolstói está fazendo uma diferença entre a felicidade como sendo alguma coisa que acontece em níveis estatísticos altos, uma vez que você estabelece e segue a norma, e a infelicidade, a tristeza da frase, está associada ao fato da diferença, da singularidade e de alguma coisa que não se repete. É claro que o Tolstói está colocando a capacidade criativa do lado da infelicidade, na frase dele. Então, eu confesso que eu não tenho certeza. Uma outra coisa que você falou que me chamou muito a atenção foi um momento que você quase citou o Nelson Rodrigues, quando o Nelson Rodrigues conta que quando ele escreveu a primeira peça dele, ele ficava mendigando boas críticas, né? A gente sabe, eu acho que o Nelson Rodrigues é o maior moralista no Brasil, no sentido filosófico. Moralista, em filosofia, significa alguém que olha a natureza humana no sentido profundo. E que ele passou grande parte do primeiro momento em que ele escreveu a sua primeira peça, mendigando, e depois a segunda peça, mendigando que os amigos falassem bem, mendigando que os críticos escrevessem, dessem as tais 5 estrelas, que o teatro ficasse cheio, né? E que ele chegou num dado momento em que ele ficou tão cansado, que ele percebeu que ele não aguentava mais querer ser tão amado. E aí ele faz uma relação direta entre essa superação do desejo de ser plenamente amado o tempo inteiro, pelo cansaço de querer ser amado. Eu acho que isso tem um pouco a ver com o que você dizia também. Quer dizer,
O Nelson também é conhecido como aquele que diz assim: eu tive tanto medo, eu tive tanto medo, eu tive tanto medo, que uma hora eu cansei de ter medo. E a partir do momento que eu cansei de ter medo, eu resolvi dizer exatamente o que eu penso. E não dizer mais aquilo que eu acho que tem a ver com o que a gente deve dizer e entrar na norma a qual eu me referia na frase do Tolstói ou na fala do Freud. Então, o que me chama a atenção, eu acho que você tocou nessa questão da superação do desejo de ser amado, que é uma das questões centrais na ideia de felicidade mesmo, do ponto de vista psicológico, me lembra a fala do Nelson, porque na fala do Nelson aparece de forma muito clara que não é que ele simplesmente perdeu o medo, ele cansou de ter medo. E o cansaço é que libertou ele da busca incessante de não ter medo. Então, às vezes, eu acho que a gente pode chegar em virtude, a ideia de o que você se referiu, como não precisar de ser reconhecido ou ser amado para ser quem é, eu acho que, às vezes, a gente chega numa virtude como essa, muito mais pelo cansaço, do que por alguma coisa que alguém poderia chamar de positivo. Eu, na verdade, não acredito que a gente chegue numa condição como essa por conta de uma evolução espiritual ou psicológica. Eu acho que a gente pode chegar numa situação como essa, na verdade, através da percepção do cansaço que é querer ser amado o tempo inteiro, o cansaço que é querer satisfazer o tempo inteiro, o cansaço que é querer ser visto e reconhecido o tempo inteiro. E aí eu volto à contradição do capitalismo no começo, que eu me referia na tua fala, porque ao mesmo tempo em que isso de fato isso pode gerar um enorme cansaço, ao mesmo tempo isso é que torna possível a realização da vida numa enorme medida. E aí, me parece que há, tanto na fala do Cortella, na questão que eu pensei, como na tua questão, Karnal, uma relação muito grande com a ambivalência. E com a dimensão de ambivalência que a gente vive no mundo contemporâneo. E eu já escrevi várias vezes, eu às vezes tenho um medo de que o mundo contemporâneo, inclusive por conta do capitalismo, porque o capitalismo precisa de pessoas felizes, precisa de pessoas que acreditem nas coisas. A pior coisa que pode existir é um empresário deprimido. Deprimidos vão ser filósofos, historiadores, poetas, né? Empresário não pode ser deprimido. Então, o capitalismo ele empurra você para ser feliz, ou pelo menos projetar a ideia de felicidade, né? Mas me parece que um dos grandes riscos que o capitalismo está a ponto de produzir no mundo contemporâneo é a gente simplesmente capitular da condição amadurecida, capitular do contato com aquilo que o Nelson Rodrigues se referia e simplesmente abraçar a ideia de que, de fato, é possível se produzir uma felicidade que não seja atormentada continuamente pelo fracasso dela. Obrigado. Cortella, por favor. Eu queria retomar um pedaço muito bom daquilo que o Pondé falou, quando fez uma identificação entre felicidade e coragem. Porque, embora nem todo corajoso, isto é, a pessoa que tem a capacidade de enfrentar seus medos, ela se torne feliz apenas porque corajosa é, o inverso, no meu entender, é verdadeiro. Isto é, todo covarde, ou todo, para usar uma expressão antiga, todo pusilânime, ele é infeliz, porque ele se envergonha de sê-lo. E, portanto, embora a coragem não nos ofereça sempre o mérito mais elevado, a pusilanimidade, a covardia, ela nos amargura, porque eu sei quem sou. E quando covarde sou, em relação à vida, ao enfrentamento, à vida coletiva, à política, eu sei que o sou. É interessante porque essa conexão que você faz, ela marca uma das condições que, no meu entender, é a substância também da felicidade. Quando o Karnal relembra da trajetória profissional, e você o tem, e eu também, né, quantas vezes eu me sinto bem, e eventualmente até fico feliz comigo mesmo, de não ter me acovardado por ter feito algumas coisas, entre elas, ter feito filosofia.
Numa época, inclusive, eu tenho mais idade que ambos, em que isso não era apenas, né, algo que não era bem entendido, né, num circuito, né, dentro de uma nação como a nossa, que vivia um momento de ditadura, como, além de tudo, era considerado próximo à vadiagem. Ainda é. Claro que precisa coragem para deixar a medicina numa família com a tradição tua, que teu filho resgata sendo médico, né? Portanto, ele retoma um salto dado. Claro que precisa coragem para deixar de ser jesuíta. Né? Isto é, alguém que rompe, né, com uma determinada convicção. Essa ideia de coragem não é assim, olha como sou bom, mas olha como eu não sou covarde em relação a algumas coisas. E isso felicita. Claro que não deixa feliz o tempo todo, mas quando deixa, deixa por inteiro. Outra coisa que você levanta, que eu aprecio, e depois comento algo do Karnal, é que ao citar Adão e Eva, parte daquilo que o judaísmo e depois o cristianismo trouxe à tona em larga escala, era identificar o paraíso como sendo um lugar de felicidade. Isto é, onde não havia sofrimento nem dor, onde não havia carência. E eu acho que esse paraíso, ele é tedioso. Ele não é feliz. No meu entender, Adão e Eva só se colocaram, aliás, na condição de felicidade quando eles romperam com o paraíso. Porque o que se tinha num paraíso como aquele era tédio. Nenhuma necessidade, nenhum desejo, nenhuma carência e, portanto, nenhuma busca, nenhuma conquista. A única vez que eles foram em busca do que eles tiveram desejo, dali foram expulsos. E essa expulsão é uma bênção. A expulsão é uma bênção porque ela permitiu que nós fôssemos capazes de sermos, como retomando algo que eu dissera antes, sermos seres de carência e, portanto, de busca de algo que nos dá ânimos, nos dá impulso, nos leva. Parte das religiões, entre elas o judaísmo e o cristianismo, coloca quase a ideia de que Adão e Eva deveriam dizer: eu era feliz e não sabia. E aí eu quero lembrar algo: se você não sabia, não era feliz. Porque felicidade tem a ver com consciência da própria felicidade. A ignorância não é feliz. A ideia de santa ignorância, ela pode estar ligada a algo que não te leva a sofrer, mas a ignorância não é santa. À medida mesmo em que a ignorância, ela é a impossibilidade de consciência de algo que deveria sê-lo. E nesse sentido, Adão e Eva não eram felizes porque não sabiam, porque felizes não eram. Passaram a sê-lo quando tiveram a perda de algo que tinha sentido e puderam buscar de novo. Por isso que os bonobos não são, por acaso, tão próximos a nós. Você lembrou bem, no genoma, no mapeamento genético, entre mim e um bonobo, há 98,7% de coincidência do equipamento genético. Isso eu que sou filósofo. Tem gente que é 99,6%. Né? Alguns torcedores de alguns times é 99,9%. Mas os bonobos são também, como nós, capazes de algo que outros primatas não são. E você sabe disso, que é crueldade. Nós somos cruéis. E bonobos também o são. Eles também são capazes de matar sem necessidade, de fazer outro sofrer sem uma intenção direta, isto é, da prática da violência sem sentido. Claro, eu não estou fazendo uma correlação direta dizendo que eles praticam isso porque têm sexo o tempo todo. Mas eu quero lembrar algo. Eu acho que uma dificuldade dos bonobos, e portanto de qualquer um de nós, se assim o fosse, era a incapacidade de ter um período de latência. Isto é, em que você pudesse repousar de um impulso obrigatório que é o sexo contínuo. Porque o impulso obrigatório do sexo contínuo torna isso um encargo e não um aproveitamento. Eles não têm como não fazer sexo. No meu entender, o maior prazer que existe na castidade é ser casto. Né? Isto é,
pessoas que se colocam à condição de castidade, elas dão, nas suas várias religiões, um prazer imenso. Há situações em que a castidade levada ao extremo, ela é imoral. Tamanho é o prazer que a pessoa tem de negar nela um impulso vital em que ela diz: todo mundo quer, eu quero muito, mas eu não vou fazer. Olha como eu sou bom. E isso, claro, obviamente eu não estou desrespeitando, nem quero, as pessoas que têm a castidade como sendo um princípio religioso. Mas se você foi jesuíta, você se lembra que eu fui carmelita descalço. E a fundadora dos carmelitas, no caso das carmelitas, Teresa d'Ávila, que você conhece bem, ela chegava a ter uma elevação tamanha na mística, né, na castidade que ela tinha, que do ponto de vista espiritual, ela se colocava como amante, esposa de Jesus, que ela chegava a ter um prazer imenso nessa condição. Eu não estou falando isso para desprestigiar aquelas pessoas que, de alguma maneira, colocam no sacrifício a sua felicidade. Qual é a maior doçura do peregrino? A dor. O peregrino quer sofrer. Ele quer ir de São Paulo a Aparecida sob chuva. Ele quer que haja raio e trovoada perto para ele sofrer bastante. Porque ele tira prazer na privação. E ele é feliz nessa privação. Diz, mas será que ele o é? Aí eu digo assim, mas isso não é ser feliz? Como é que alguém decide fazer o caminho de Santiago de Compostela, dormindo mal, comendo mal, andando a pé, sendo quase atropelado? Por que ele não vai ser um turista em vez de ser um peregrino? É tão gostoso. É que, para ele, não. Aí eu digo, será que ele é doente? Eu diria não. Eu estou com um olhar equivocado. Ele não é um doente. Ele encontra seus momentos de exuberância, ou até da epifania, para pegar um termo que o Pondé usou, em que vem à tona aquilo que o exubera exatamente no sofrimento, na dificuldade, na perturbação. Por último, dentro disso, tal como algumas pessoas o fazem, não fazendo o caminho de Santiago de Compostela, ou fazendo a autoflagelação, mas indo às academias. E chegando no limite máximo da privação. Agora, numa época em que nós temos comida que vem com bula, em que você não pode comer, não pode isso, não pode aquilo, teu corpo tem que ser privado daquilo que mais prazer dá. Claro, eu nunca esqueço, e aí eu termino, de algo que me perturba bastante, até queria depois ouvi-los. Quando da morte de um dos maiores escritores que esse país já teve, foi João Ubaldo Ribeiro. João Ubaldo Ribeiro, um homem da Bahia, que como Pondé, que viveu na Bahia boa parte da vida, sabe. Durante o velório do João Ubaldo Ribeiro, eu pensava, João Ubaldo, fazia 20 anos que ele não bebia nada alcoólico, 20 anos que ele não comia acarajé, 20 anos que ele se cuidava. Eu pensava, vão sepultar um cadáver saudável. Eu não falo isso em causa própria. Mas eu penso que nossos modos negam um pouco, Pondé, a estupenda frase do Ana Cariene. Né? Se todas as famílias felizes, elas se parecem, e as infelizes, cada um é ao seu modo, eu acho que também as pessoas felizes, cada um é ao seu modo. Algumas, claro, né, se privando, outras encontrando. Isso significa que há uma variedade nessa condição. Mas eu identifico em todos, eu concluo de verdade, identifico em todos uma questão. Há necessidade de carência. Por isso que o luto, ele é iluminador. Porque ele acende a luz naquilo que é escuridão. Aquilo que é o claro escuro de Drummond, né, é algo que ilumina, porque eu não estava enxergando.
E é claro, isso marca imensamente essa condição. Eu não tenho dúvida que a memória, e aí até te coloco isso depois para pensar, a memória de teu pai, como sendo também teu mestre em idiomas, em conhecimentos, a fruição da memória, eu imagino que deva ser muito mais exuberante do que a presença da situação quando ela aconteceu. Isto é, estar ali ao lado, hoje, é muito mais uma imagem que é magnífica do que a vivência no momento que foi. Por isso que nós escrevemos, em grande medida, para não deixar perder as memórias. Nós temos um desespero de sermos esquecidos, e por isso a gente escreve. Porque não sermos esquecidos nos deixa felizes. Mas que a misericórdia, essa ideia maravilhosa, ela é sem dúvida. E por misericórdia, paro agora. Grande parte do encanto, da sedução que a fala do Cortella provoca é, além da capacidade de entremear boas citações, quase infinitas, de uma grande capacidade de leitura e grande capacidade de retenção de memórias, esses excertos iluminadores, mas, acima de tudo, na transmissão indireta, a socapa de uma evidente pessoa feliz. O Cortella transmite felicidade, se não é, pelo menos, um excelente ator, o que já é um elogio excelente. O Cortella transmite essa felicidade, seduz, empate as plateias, por apresentar tanto a pessoa íntegra quanto a pessoa feliz, com excelente formação e capacidade esse uso da memória como iluminador, como excertos, como sentenças que costuram ideias. Para o Cortella, a interrupção da felicidade ilumina a própria felicidade. Felicidade não será permanente, será sempre fruída de forma em doses, e a falta vai provocar o aumento dessa felicidade. Pondé duvida um pouco mais da felicidade como projeto civilizacional. Pondé não acredita em uma natureza humana tendente à felicidade e considera que essa busca de felicidade, que é quase uma concepção budista, a busca da felicidade provoca profunda infelicidade. A obrigação de ser feliz, de realizar-se profundamente, ela provoca essa infelicidade. Podemos sempre lançar esse olhar desconfiado, por exemplo, sobre Schopenhauer, a quem já acusei o Pondé diversas vezes de ser a reencarnação de Arthur Schopenhauer, porque Schopenhauer foi, não é o caso do Pondé, um solteirão, sempre fracassado com as mulheres, tendo a sombra de Hegel perto dele. Ou seja, Hegel dava curso junto com ele, e ele marcava no mesmo horário para ver quem era mais poderoso, e ele sempre perdia. Hegel era mais poderoso. Um dia discutiu com a mulher que era dona do seu apartamento, empurrou, ela caiu da escada, ficou com um problema na perna, ele foi obrigado a pagar uma pensão para o resto da vida para ela. Amargo, de pH baixo, absolutamente desacreditado da sua própria felicidade, ele centrou grande parte da sua análise na reflexão de uma infelicidade inevitável, insuperável. Isso não é o caminho do Pondé. Muito mais próximo de Nelson Rodrigues, Pondé pontua com inteligência e habilidade que exatamente ser totalmente, ser autêntico, é um caminho superior à aparência, que inclusive as redes sociais tornaram quase uma simbologia obrigatória, já que todos no Face permanentemente são felizes, e ninguém jamais postou, como disse em uma palestra uma vez, ninguém jamais postou brochei, ninguém jamais postou uma coisa dessa, porque todos são muito felizes, e são obrigados, inclusive, a postar fotos da própria família, sempre exuberante, sempre maravilhosa, sempre cercado de felicidade. Esse devir, este vir a ser, essa projeção utópica dentro da distopia que é a família, ela é um projeto que as redes sociais tornaram quase que uma gramática encobridora da percepção da dor e da oscilação.
Parece que hoje, como o Pondé já escreveu várias vezes, ser feliz é tão obrigatório que ninguém mais pensa em ser feliz, mas apenas em aparentar essa felicidade, que é uma percepção fina, curiosa e muito perspicaz sobre o nosso mundo. Voltando à metáfora que o Cortella usou de Adão e Eva, eu concordo, e disse certa vez para nós pensarmos nesse exemplo fundacional judaico-cristão de Adão e Eva. Adão e Eva são feitos dentro de uma empresa chamada Éden. O dono da empresa estabelece uma semana de compliance, estabelece uma única regra. Essa única regra não pode fazer tudo, andar pelado, fazer o que quiser, mas só não pode comer dessa árvore, das outras todas. Como a gente sabe com qualquer criança, quando você diz não coloque os dedos na tomada, isso é considerado um convite obrigatório para que ela coloque. Não sei se é natureza humana, mas nós herdamos essa desobediência. Adão e Eva desobedecem, são expulsos por justa causa, são demitidos, vão para o mundo, infelizes, fazem o caminho que todos que não conseguem a felicidade fazem, têm filhos, não, os dois têm filhos. Eis que um filho, Caim, matou o outro filho, Abel. A primeira família humana, a mais próxima de Deus, Adão que viveu 930 anos. Adão que não tinha umbigo, como Eva não tinha umbigo. Adão e Eva, que tinham uma família perfeita, resultou em 2 demitidos, um assassino e um cadáver. Essa é a experiência da primeira família, a mais próxima de Deus. Aquela que conversava com Deus abertamente. Uma família que tinha tudo para dar certo, inclusive porque não tinha sogra. Não tinha o elemento de dissolução das famílias, não? Bem, parece que sogra é um elemento. Eu posso retirar dos comentários da Torá, desses comentários multos, os comentaristas judeus inventaram o sistema Windows de leitura, com janelas ao redor do texto, de grandes comentaristas. Eu posso tomar o comentário da Torá. O ser humano não é perfeito, mas é perfectível. Ou seja, não é uma obra acabada, mas é uma obra em andamento. E essa capacidade de continuar tentando seria muito mais a centelha ou da misericórdia, a iluminação do Pondé, ou o Cortella, que é um homem de fé, uma centelha do divino implantada no homem. Cortella já nos disse na outra vez em Campinas que ele estará no céu e eu e o Pondé estaremos no inferno por não sermos pessoas de fé. O Pondé por não ser batizado e eu por ser um apóstata, nós dois estaremos no inferno. Considerando a hipótese de uma eternidade ao lado do Pondé no inferno, ou uma eternidade ao lado do Cortella no paraíso, eu fico feliz com esses 2 grandes amigos, discutir para o resto da vida, leituras e assim por diante. Fico muito feliz. Não? Essa parte final foi parcialmente sincera, mas a ideia, gente, a ideia da felicidade como um projeto para corrigir o presente, usando mais ou menos a referência de Montaigne, que no capítulo dos canibais dos seus ensaios, do livro 1º, usa os canibais do Brasil para corrigir a sociedade francesa. A felicidade não é, obviamente, uma possibilidade, ela é, como lembrou Cortella, um horizonte que nunca é atingido, mas só a esperança, provocada pelo desejo de felicidade, é a única capacidade que nós temos de não eliminarmos a própria vida. Ou seja, essa aventura chamada viva precisa de uma utopia que nos guie para mais próximo ou mais distante da felicidade. E para encerrar, há mais de 20 anos dando uma aula sobre felicidade entre hedonistas e estoicos. Faz 20 anos dando um curso sobre hedonistas e estoicos e o conceito de felicidade. Uma senhora fazia o curso e ela me disse: professor, eu sou feliz. Fazendo o papel socrático de maiêutica, de questionar para encontrar uma verdade maior, ou que a própria pessoa tivesse consciência, perguntei: como você sabe que você é feliz? Qual é o ponto que lhe dá a referência que você é feliz? E ela deu uma resposta sapientíssima, e ela me disse: é que eu já fui infeliz, e hoje eu sou feliz. Talvez seja a única resposta possível. Eu hoje, aos 55, sou profundamente mais feliz do que eu era aos 18 anos. Quando era um rapaz de cabelo loiro, liso, ao vento, usava Neutrox, né, no cabelo. Acho que não existe mais, né?
creme rinse Neutrox, tampa vermelha. Quando andava pela rua, era macérrimo. E naquela ocasião, não precisava de óculos para ler e assim por diante. Eu era mais cheio da moldura da felicidade. Mas, como diz Drummond, e eu acato inteiramente, amor é para pessoas maduras. O amor nunca é para gente muito jovem. A paixão é jovem. O amor é específico, como diz Drummond, um privilégio para a gente madura. E para mim, essa etapa da vida, esse terço final da vida, é profundamente feliz. Não porque eu viva feliz, para não ser o bobo que o Cortella advertiu, mas porque hoje eu tenho consciência que a minha felicidade, ela não é permanente, pode ser obtida, e ela depende de uma série de concepções, citando a Monja Coen, com quem lancei livro recente, de que o sofrimento é inevitável, a dor é inevitável, mas o cultivo desse sofrimento é opcional. A dor é inevitável. Não importa o que você fizer, alguém do seu círculo vai morrer. Não importa o quanto você se cuide, você vai morrer. Cortella lembrou que quem deixou de lado todos os vícios será enterrado como um cadáver virtuoso, sem nenhum vício. Quem foi com os vícios até o fim será enterrado como um cadáver viciado. Quem se cuida e malha todos os dias ficará lindo no caixão, com abdominais definidos. E o que é essa esperança? Para encerrar e passar às questões finais, eu acho que a metáfora mais óbvia e comezinha que eu possa dizer, a esperança é aquilo que tantas e tantos fazem aqui, todos os dias, passar um creme no rosto ou no corpo. É uma profunda esperança. É um desejo fadado ao fracasso. Não importa quanto hidratante você colocar, você morrerá. Mas entre a morte inevitável, aquela que em outra ocasião Pondé lembrou que um lugar bom para fazer filosofia é o necrotério, entre a morte inevitável, inexorável e o meu momento atual, eu cometo esses deslizes de esperança, ou de passar um creme, ou de fazer uma dieta, como eu estou fazendo agora, que me obriga a pensar em comida o tempo todo, 24 horas por dia, e quando eu interromper a dieta, a comida terá um sabor completamente diferente devido a esses meses de capim, de esteira e de batata doce e peito de frango. Essa ideia, então, projeta em uma utopia que me puxa. E essa utopia não tem a função opiácea que Marx deu para as religiões. Ela tem uma função de aumentar a minha consciência de que a felicidade é possível, que ética não é uma ciência para anjos, mas que ética é uma ciência do perfectível. E perfectível eu continuo preocupado e, como eu já disse várias vezes, provavelmente hoje, como ateu, muito mais cristão do que eu era como católico. Já que eu fui um excelente católico, como eu disse no livro da Planeta com o Padre Fábio, fui um grande católico, mas eu não era exatamente um cristão. Entre outras coisas, voltando à fala do Pondé, porque eu era uma pessoa de bem, eu era virtuoso, eu era inimigo de qualquer vício, eu era casto, eu era pontual, eu era insuportável. Ter chafurdado na lama do pecado, ter me afundado como filho pródigo entre suínos longe da casa do pai, me fez ter consciência que hoje eu sou muito mais humano, muito mais frágil, muito mais capaz de compreender que as pessoas que eu acho terríveis provavelmente fizeram as coisas que eu não tive ou coragem ou oportunidade de fazer ainda. Ou como disse minha empregada uma vez, quando recriminei que ela usava DVD pirata, ela diz, o seu dinheiro, professor, o torna ético. Ter dinheiro para comprar isso me tornava ético, né? Vamos testar essa ética na crise. Vamos fazer como o Brecht fala na Mãe que Aborta, em um banheiro sem teto em um dia de neve. De perto ninguém é normal, como diria Nelson Rodrigues, e nós continuamos isso. E esses momentos, como esse agora, são profundamente felizes. Segundo Cortella, porque vão terminar. E cada um de nós irá para sua casa e passaremos semanas sem nos ver, apenas nos lendo pelos jornais e vendo vídeos na internet. E ao nos reencontrarmos, teremos muito a dizer, teremos muitas questões. Felicidade realmente é um exercício, nunca é uma meta. É uma prática, é uma decisão. Isso faz com que haja pessoas felizes e infelizes, apesar de não haver diferença na maneira
da sua vida ou nas condições da sua vida? Essa é uma grande questão para nós pensarmos, e eu encerro essa primeira parte agradecendo a atenção de vocês e passando à parte final, no qual livremente, sem ordem, cada um de nós pode estimular, fazer, encetar perguntas para os outros. Muito obrigado. Muito bem. Eu tenho uma questão para o Pondé, que já tratei com ele de outros modos, mas sempre aprendendo. O Pondé é uma das pessoas que eu conheço que mais entende de Dostoiévski, e mais entende também daquilo que a gente chama de alma russa, né, dentro da filosofia. Há um certo estereótipo, né, Pondé, de que a alma russa é uma alma triste, é uma alma da tragédia. Você vê desde Tolstói, com o desespero dele quase obcecado, né, por uma religião salvacionista, quase messiânica, até aquilo que Dostoiévski escreveu, tudo aquilo que foi construído, né, dentro dos grandes russos, no sentido mais amplo da palavra, não apenas quem nasceu, né, na Rússia. E nós, às vezes, identificamos um ethos brasileiro, né, como sendo uma alma mais feliz. Alguns diriam mais ingênua, outros menos conscientes. Você acha que existe a possibilidade de uma identidade nacional onde a tristeza ela seja um combustível, né, para a vida e para a explicação da vida, como é o caso, por exemplo, da própria literatura? Você pega o Capote, né, o conto, você olha aquilo, você vê as coisas de Gogol e de outros autores falando, é o desespero completo. Essa atração pelo desespero, quase mórbida, né, ela é uma condição cultural, diríamos, mas você tem ideia de qual seria a fonte da alma russa? De fato, eu dedico um tempo à literatura russa, especificamente Dostoiévski e Tolstói, né? Já li bastante Tchekhov também, e em algum momento vou me dedicar a um texto de Fôlegos da relação entre literatura e desespero. Mas a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: infelizmente, eu tenho uma notícia para te dar que, sobre o Baldo, poucos anos antes dele vir a falecer, nós enchemos a cara de uísque, eu e ele. Passamos uma noite bebendo, fumando, comendo e falando, vou falar em francês para ficar claro, merda a noite inteira, certo? Então, assim, ele não morreu tão saudável assim como se pensa por aí. Me lembra, inclusive, foi na verdade quase 2 dias, me lembra, inclusive, uma passagem do filme recente do Churchill, em que ele está conversando com o rei, e o filme mostra ele tomando uísque no café da manhã e tal, e o rei pergunta para ele, mas me explique, como que o senhor consegue beber tanto? E ele responde, practice. Quer dizer, e como dizia o velho Aristóteles, virtude é uma ciência, a ética é uma ciência prática. Quanto você mais pratica, mais você fica capaz daquilo. Eu começaria a te responder sobre a Rússia, assim, primeiro, é interessante porque alguns russos que conhecem, que vêm ao Brasil, trabalham aqui ou moram aqui, repetem com uma certa constância a ideia de que nós somos os russos dos trópicos e eles são os brasileiros do Polo Norte, quase. Onde haveria essa semelhança? A Rússia, a literatura russa, sem dúvida nenhuma, a grande literatura, que retrata principalmente o século XIX, e retrata uma desigualdade social monstruosa, e tem um fato específico, que é a construção de Petersburgo, né, pelo Pedro o Grande, e essa construção, para ser a cidade europeia por excelência, que até hoje na Rússia, agora muita gente vai à Rússia, mas assim, por causa da Copa, mas você tem uma Rússia de Moscou e uma Rússia de Petersburgo. A Rússia de Moscou, você pode escutar uma jovem dizer que 2 rapazes não devem se beijar na rua,
porque a lei proíbe casamento gay, e se eles apanharem, é problema deles. Em Petersburgo, você pode ver 2 rapazes, de repente, de mão dada na rua, só para mostrar os contrastes. E esses contrastes, seja de classe social, seja esses contrastes de uma parte da alma russa, que sempre quis permanecer no âmbito de uma Rússia agrária, aristocrática, que se vê como uma nação quase impermeável ao niilismo europeu. Isso até hoje está presente na Rússia. A ideia de que existe o niilismo europeu, uma destruição dos valores, e que a Rússia ela é impermeável porque ela não é Europa e nem é Ásia, ela é a Rússia. Uma compreensão muito comum na teologia russa, que eu acho que ajuda a entender isso também, é o fato de que na Rússia, os russos ou eles são santos ou eles são pecadores. Não tem nada no meio. Você nunca é uma pessoa mais ou menos. E quando eu digo isso, é não necessariamente na totalidade da vida. Você tem momentos em que você é profundamente pecador e momentos em que você atinge uma enorme experiência mística de contato direto com Deus. A teologia russa, ela é muito pouco especulativa, muito pouco sistemática e muito experiencial. Então, assim, todas as tentativas de explicar de onde vem a literatura russa, e há momentos de... No caso do Tolstói, o Tolstói era uma pessoa talvez profundamente infeliz pessoalmente. Dostoiévski provavelmente era muito mais feliz pessoalmente, apesar de ter sido pobre a vida inteira, e ter gastado dinheiro em jogo e mulher a vida inteira, e ter fugido de credores. E Tolstói ter sido um conde, que teve uma vida extremamente estável. Na obra do Tolstói, você não encontra redenção. No último romance, Ressurreição, não é propriamente uma redenção, é uma autoimposição de abandono da condição de vida. No Dostoiévski, você encontra a redenção, Minsky, o príncipe Minsky, Sônia, no Crime e Castigo, você tem exemplos. O Sonho do Homem Ridículo é profundamente redentor. Então, com isso que eu quero dizer é o seguinte: a ideia de que a alma russa é uma alma essencialmente triste, ela não corresponde à realidade dos fatos. A Rússia, na verdade, é um país em que você experimenta momentos, talvez na literatura russa, a cena em que a condessa Natasha Rostova vai à casa do seu tio, que também é conde, que vive com uma mulher que é uma serva, mas que ele ama, e a Natasha começa a dançar, e ela tinha sido educada em francês, como toda aristocrata do 19, para provar que era culto, né? E ela, de repente, começa a dançar uma dança russa, que só as servas sabiam dançar. Então, a ideia de que os russos são tristes não é, na verdade, uma realidade do ponto de vista da Rússia. A Rússia é um país extremamente passional, inclusive isso dificulta a relação com a democracia, que é um regime protestante, de contenção, no sentido tanto de amadurecimento, enorme contenção. A democracia exige de você uma enorme contenção, e essa característica passional russa dificulta a relação com a democracia, seguramente. Agora, não há dúvida que parte daquilo que a gente vê na obra do Tchekhov, por exemplo, você vê uma obra da demolição da aristocracia rural russa pela mão dos burgueses, que alguns, inclusive, tinham sido servos libertos, que depois enriqueceram. Então, você tem aí uma certa sociologia em que a literatura russa mostra grandes expectativas religiosas contrapostas a uma realidade extremamente violenta, extremamente sofrida e pobre para muita gente. Mas do ponto de vista cotidiano, por isso que eu comecei falando dos russos que nos comparam a eles. Porque do ponto de vista cotidiano, você pode encontrar na Rússia, e a Rússia é um país profundamente feliz, profundamente alegre, as pessoas bebem muito, supostamente fazem muito sexo, não sei se tanto quanto os bonobos. Eu nunca acredito nessa história que a humanidade está fazendo muito sexo. Eu acho que as avós faziam mais do que hoje em dia, né? Mas a vida sensorial na Rússia, comer, beber, transar, se apaixonar, e até o fundo do poço pelo que você sente, se afasta um pouco
da ideia, inclusive, que o cinema americano, inclusive no período da Guerra Fria, construiu muito com relação aos russos. Na verdade, os russos riem muito da ideia de que eles perderam a Guerra Fria. No entendimento comum na Rússia é de que a Guerra Fria nunca acabou e de que, na verdade, a Rússia tomou um tombo porque Gorbachev é um idiota, que é o que todo russo entende do Mikhail Gorbachev, e de que a Rússia está voltando e que pode esperar que a Rússia engole a América. A Rússia é do cacete. Eu tenho tempo para mais uma última questão que eu farei ao Cortella. E, tomando um ponto que já foi dito aqui, ao contrário da média dos filósofos e dos intelectuais, que à medida que avançam no conhecimento, vão perdendo a relação com a sua fé de um Deus pessoal ou de um Deus cultivado na família, o Cortella permaneceu como um homem de fé, como grandes amigos filósofos meus, como Giacoia, como Franklin Leopoldo Silva, filósofos de primeira linha e absolutamente católicos, e frequentadores de missa, de confissão, e assim por diante. Outros filósofos afastaram-se da ideia de religião, como o próprio Pondé, afastaram-se dessa ideia e o Pondé tornou-se um ateu. Mas a pergunta que eu faço ao Cortella, se houve algum choque, seja do ponto de vista prático, ou reflexivo, racional, entre seu estudo intenso e profundo e a sua convicção da ideia de um Deus pessoal, ou, repetindo um pouco Sartre, como você coaduna a sua liberdade, pressuposto básico, com a onisciência divina e com a existência de um plano anterior a essa liberdade. Interessante porque muitas vezes as pessoas dizem, se você é católico, eu digo, já o fui. Eu tenho referência católica, tenho tradição católica, mas eu não me coloco nessa condição porque eu não sou um frequentador de culto, não sou alguém que vai até os cultos católicos, portanto, eu acharia uma ofensa aos católicos se eu me colocasse na mesma condição de modo morno. Outra coisa é perguntar se eu sou uma pessoa que tem religiosidade. E eu a tenho em larga escala. Aquilo que estudei em filosofia ou em teologia não colidiu com essa condição. Em grande medida, o estudo de filosofia demoliu um pouco daquilo que é a exterioridade da religião. Aquilo que Mircea Eliade lembrava, o rito reforça o mito. Em alguns momentos, a racionalidade que a filosofia pode oferecer, ela mostrava que alguns dos ritos eles não tinham nenhum tipo de seriedade e que parte dos mitos eram tolos. E, nesse sentido, não há uma diminuição da fé. O que há, no meu caso específico, é uma consolidação de uma fé menos alienada em relação a símbolos e, ao mesmo tempo, a representações que fazem parte desse andaime. No entanto, eu tive e tenho dessa trajetória algo que não é a prática de uma religião, mas uma perspectiva de religiosidade em que um dos grandes contributos que o mundo judaico e depois o mundo cristão ofereceu à minha formação é algo extremamente animador, que é a ideia de pecado. A noção da falta. E quando eu falava antes em ausência, eu colocava também a falta nesse campo como sendo aquilo que permite que eu não me desumanize, mas que eu não caia na armadilha da perfeição como realidade, em vez de sê-la como aspiração. Nunca esqueço do Stendhal, num dos seus contos mais magníficos, que há uma cena maravilhosa, que é uma princesa no alto de uma torre, num castelo, numa noite de muito calor, um calor imenso, e a princesa tomava um sorvete delicioso. Enquanto ela tomava o sorvete, ela pensava, pena que não é pecado. Porque se pecado fosse, ia agregar muito mais felicidade àquela condição. Por que eu estou dizendo isso? Não acho que haja uma oposição entre essa formação, digamos, mais cartesiana até. Meu primeiro livro foi sobre Descartes. Um livro até com um título contraditório, que é Descartes, a paixão pela razão.
E é claro que a intencionalidade do título era lidar com essa condição de não fazer com que Descartes saísse para que Pascal entrasse, ou tirar Pascal da sala para que Descartes pudesse ali estar. Assim como eu não acho, né, que se deva fazer uma colisão entre essas perspectivas na qual o pensamento filosófico ele admite a percepção de uma religiosidade que não é ateia, mas de uma religiosidade em que você não tem mitos. Você tem crenças em forças que não necessariamente são de natureza constitutivamente mitológica. Quando alguém me pergunta sobre, por exemplo, Deus, eu digo, Deus é uma palavra que não é unívoca, tem que aparecer entre aspas. Né? E essa ideia de uma polissemia da expressão, no entanto, ao contrário, né, de algumas situações, a minha capacidade de identificar, né, a força da vida em relação àquilo que é algo que eu desconheço, um mistério no qual eu participo e que não domino, mas que eu não quero dele me ausentar, talvez, e aí eu concluo, me aproxime de Manuel de Barros, um homem que morreu com quase 100 anos de idade, e ele com mais de 90, alguém olhava e dizia, como é que o senhor se sente aos 94 anos? Ele dizia, eu não estou indo em direção ao fim, eu estou indo em direção às origens. Eu acho que eu estou indo em direção às origens. Essas origens podem ser mitificadas, construídas de um modo infantil, ou elas podem ser entendidas como uma fonte, e aí sim, de verdade, fecho, que não é uma fonte de inteligência, mas é uma fonte de vitalidade. E, nesse sentido, para mim, a filosofia, a ela não se opõe. E eu tenho absoluta certeza que, lá de onde eu estiver, no alto, olharei vocês dois, sedentos e, claro, desesperados, né, para a aproximação de novo. Se eu puder escolher umas pessoas comigo, vai estar bom. Pergunta? Não tem tempo para pergunta mais? Porque Perdi a pergunta. Porque o tempo urge e ruge, mas Você viu que é uma educação alemã, né? Em primeiro lugar, gente, é muito importante agradecer a quem teve a ideia, promoveu, teve esforço, que é a editora Planeta, a esse teatro que já acolheu outras iniciativas da Planeta, o teatro tão bonito e tão bom de estar aqui. Agradecer aos meus colegas e dizer sem nenhuma retórica e plenamente sincero que eu aprendo muito escutando e lendo a ambos. Aprendo muitas vezes as ideias que eu quero desenvolver ou que vêm de encontro e às vezes ao encontro daquilo que eu acredito. É muito bom ter amigos inteligentes, é muito bom ter amigos que compartilham generosamente essa inteligência, é um privilégio. Pessoas que adicionam, como recomenda Baltazar Gracian, jesuíta do 17, que adicionam à sua vida algo e não que subtraem algo da sua vida. Tenho que fazer um alô especial e sincero àqueles que não conseguiram entrar, né, que a força esteja com vocês. Né? Parabéns. Quem está aí fora, né, sintam-se abraçados também. E, por fim, também o importante, vocês que chegaram cedo, que estabeleceram alguma forma de sacrifício, tomaram uma escolha. Nós somos inteiramente livres, segundo algumas filosofias, mas a minha diz isso, inteiramente livres para essa escolha. Vocês optaram em estar em uma noite de terça-feira em um teatro para ver 3 professores falando. Outras pessoas optaram por ver televisão, outras optaram por beber, outras optaram por dormir. Vamos imaginar daqui a um ano o que terá mudado na vida de vocês e das pessoas que dormiram ou beberam. E vocês vão ver que a escolha por aprender, concordando ou discordando, é uma escolha sábia sempre, né? Com prazer, com alegria, como foi visível nas manifestações de vocês, que houve prazer e houve alegria, e conhecimento para mim só pode ser um conhecimento alegre, conhecimento que introduz a felicidade. Então, a lição minha dessa noite é
que, de fato, saber, consciência, conhecimento aumentam a felicidade, aumenta a capacidade de ser receptivo à felicidade, consciência, como enfatizou Cortella, coragem, como enfatizou Pondé, alegria de estar aqui com vocês e que a gente compartilhou, mesmo que vocês estivessem em um ponto e nós em outros, que vocês levem essa tripla possibilidade, concordando com o que nós dissemos ou com o que cada um disse, discordando, ou simplesmente se afastando ou adaptando, que vocês são pessoas que pensam, são capazes de selecionar conhecimento, são capazes de produzir esse conhecimento e saber que, por mais sábio que seja alguém que diga algo a vocês, essa pessoa não tem a menor ideia de quem seja vocês. Então, funciona muito como a mãe que tem um filho e tem que ouvir a experiência da mãe dela, da sogra, das outras mães, e deve ouvir a todos, mas deve saber que nem sua mãe, nem sua sogra, nem suas irmãs tiveram a experiência de ter o seu filho. Ela é única e ela é irrepetível. Eu posso ter lido muito, Cortella pode ter lido muito, Pondé pode ter lido muito, viajado pelo mundo. Nenhum de nós sabe onde está o seu joanete, onde está o seu problema, onde está a sua percepção. A primeira noção de filosofia, especialmente na apologia de Sócrates, especialmente no que é a iluminação do Kant, é: pensem livremente, pensem sem barreiras, pensem com alegria, transformem-se a partir desse pensamento, não aceitem nada que não seja essa libertação, rompam com o discurso da servidão voluntária, Etienne de la Boétie, produzam a vida a partir da sua concepção, porque o grande direito que nós três aqui temos, e vocês têm, é errar por nós mesmos. Ninguém precisa de auxílio para errar. É um direito fundamental errar por nós mesmos, afundarmos no erro e poder pensar. Esse é um direito absolutamente inerente. Locke não o identificou com os direitos constitutivos do homem, mas eu acredito nisso. Deixe-me errar sozinho, deixe-me pensar sozinho, a partir de tudo que os outros dizem, deixem-me ser, porque não existe nada pior do que alguém que lança a mão sobre você e quer que você seja o sonho de outra pessoa. A vida é muito curta para isso. E com isso, encerrando na minha função de organizador, agradecer muito a presença de vocês. Gente, muito boa noite pela presença de todos nesse teatro nessa noite. Muito obrigado. Vai chegar lá, então.